Fala galera, muito boa tarde a todos. Quinta-feira, dia 14 de agosto de 2025. No Esporte Cultura de hoje, o Paysandu está livre do Transferban e pode voltar a contratar. Acabei de falar com a presidente do banco e nós vamos aumentar esse patrocínio. O Leão apresentou o novo zagueiro para o restante da temporada. Já vi da paixão da torcida, da gente que está sempre a apoiar ao Remo. E tem um bate-papo ao vivo com o técnico da Tuna Luz brasileira, eleito o melhor técnico do futebol paraense em 2025. Isso e muito mais agora no Esporte Cultura. Interaja com a gente, participe do Esporte Cultura conosco no nosso número de WhatsApp que está aparecendo aí na tela e também no QR Code que está no topo da sua televisão, beleza? Hoje, Esporte Cultura com Ivo Amaral. Boa tarde, Ivo. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Jordana. Aquele abraço amigo ao pessoal de casa. E a Jordana Crumpanzi. Boa tarde, Jordana. Boa tarde, Matheus. Ivo, um abraço para todo mundo que está em casa. Já estou naquele clima de que quinta é quase sexta. Rolou fé no Batuque agora no jornal, já deu até uma animada. E véspera de feriado. Exatamente. Eu sabia que o Matheus era um grande batuqueiro, né? Eu gosto muito de samba, gente. Gosto muito de samba. Inclusive, o meu conselho é para te ver feliz, tá? Quem entendeu a referência, entendeu? Bora. O Esporte Cultura de hoje começa falando sobre o Paysandu, que enfrenta a Chapecoense fora de casa neste domingo. E o atacante Vini Faria falou sobre a partida e sobre o momento do Papão na competição. Vamos ouvir. Vencer, a gente não pode pensar em outra coisa, é claro, somar pontos é importante, tudo, essa conversa também é válida, mas na situação que a gente ficou 9 jogos sem perder e não conseguiu sair da zona, a gente não conseguiu sair da posição que a gente estava, então a gente não pode pensar em outra coisa a não ser vencer. A gente está no sentido de urgência mesmo. Tem que vencer os jogos, tanto fora, tanto em casa. A gente tem que pensar nisso, né? A gente não pode, igual já foi falado, a gente estava um tempo sem perder, já foi falado em... a gente está 8 jogos sem perder e estamos a 8 pontos do G4. Mas estamos a 8 pontos do G4, mas ainda estamos no Z4, independente. Não tem como pensar lá na frente, sendo que a gente não conseguiu o primeiro objetivo ainda, que era sair do Z4. Então, é vencer o máximo de jogos, pontuar e é isso. Não tem como pensar em outra coisa. Vini Faria, que tem 7 jogos com a camisa do Paysandu, ele foi um dos jogadores trazidos nessa leva de 10 atletas contratados nessa janela que houve agora no meio do ano. Deixou uma impressão muito boa no Repá, mas depois não conseguiu repetir os mesmos desempenhos, tanto é que nem entrou no jogo contra o Vila Nova. De qualquer forma, Ivo, jogo outro muito importante para o Paysandu, pensando nessa salvação da zona de rebaixamento, vai enfrentar um adversário que... No ano passado, o Paysandu ganhou os 2 jogos da Chapecoense. Ganhou em Chapecó por 2-1 e aqui em Belém por 2-0, mas perdeu no primeiro turno dessa edição. Foi aquele início desastroso do Paysandu. Olha, o Vini Faria, para mim, continua sendo um grande mistério. Eu não cheguei à conclusão se é um bom jogador ou não. A primeira impressão, o Matheus já lembrou, foi na estreia dele, no Clássico, foi bem, impressionou agradavelmente, mas depois não fez mais nada. Eu lembro, rapidamente, Matheus, de um mistério dos anos 70, 80, tinha um jogador do Paysandu que me deixava louco. Era um centroavante esguio chamado Reginaldo. Era tempo que o ataque do Paysandu era formado por jogadores do Santo André, Ivan, Reginaldo e Adelvan. O Reginaldo era um mau jogador? Não era. Reginaldo era um bom jogador? Também não era. O que é que o Reginaldo era? Ele passou aqui 3 meses, eu não cheguei à conclusão. Faltou o seu depoimento e da Jordana na época. Olha, o Vini Faria jogou contra o Vila Nova, tá? Ele não jogou contra o Atlético Paranaense, a partida anterior ao jogo contra o Vila Nova. Paysandu nessa nova tarefa e pode ajudar o Remo, né? Os dois podem se ajudar na rodada, que o Remo novamente joga contra um adversário que está na parte de baixo da tabela, que é o Botafogo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse jogo. E o Paysandu enfrenta a Chapecoense, que está na 4ª colocação da Série B. Eu acho que o Paysandu agora está bem servido de um camisa 9. Fazia tempo que não tinha um camisa 9 que começava a render efetivamente para o Paysandu. O Nicolas estava aí, mas não conseguiu ter um bom aproveitamento e a gente está falando do Diogo. Agora, no jogo contra o Vila Nova, teve um problema, essa bola não chegava para o Diogo. E eu acho que é isso que o Paysandu precisa trabalhar para esse jogo contra a Chapecoense. Se você tem um Diogo Oliveira, se você tem um ataque que está funcionando um pouco mais, você tem o Garcês, que está sendo uma excelente peça para o Paysandu nesse momento, essa bola precisa chegar nesses jogadores. Senão não tem o que fazer. O Paysandu não vai conseguir converter volume de jogo em gols e ser mais efetivo. Para um jogo contra a Chapecoense, que é um jogo muito importante, como o Vini falou, não tem chance de erro, tem que ganhar, tem que dar uma resposta para sair dessa zona de rebaixamento, porque uma coisa é você sair, outra coisa é você se afastar.
Então, o primeiro passo é sair da zona e precisa da vitória contra um adversário muito difícil, que está brigando ali pelo G4. Então, acho que definitivamente é apostar nesse setor ofensivo para ser mais letal, mais efetivo nesse jogo. E outra vez o Paysandu vai jogar também no gramado sintético. Já havia enfrentado assim o Atlético Paranaense, agora vai ser desse jeito também na Arena Condá. E atenção, torcedor bicolor, calma, que nesta terça-feira o governo do Pará anunciou um reforço financeiro para o Paysandu em meio à crise provocada pelo transferban imposto pela FIFA. O valor do patrocínio do Banpará, principal patrocinador do clube, será ampliado em R$600 mil, passando de 4,4 milhões para 5 milhões anuais. A medida, segundo o governador Helder Barbalho, tem como objetivo viabilizar o pagamento da dívida com o Torrense de Portugal e permitir que o clube volte a registrar jogadores para a disputa da Série B. Bora conferir. Pessoal, está todo mundo acompanhando uma polêmica que é uma dívida que o Paysandu tem com a FIFA, que nesse momento está impedindo com que o clube faça contratações para a Série B. O Banpará, o Banco do Estado, é o principal patrocinador do Paysandu. Hoje patrocina com 4 milhões e 400 mil por ano. Acabei de falar com a presidente do banco e nós vamos aumentar esse patrocínio. Nós vamos ampliar mais R$600 mil, totalizando 5 milhões de reais para o Paysandu, e com isso os recursos necessários com este implemento de 600 mil é exatamente o que o Paysandu precisa para pagar a FIFA. Com isso está em condição de poder fazer contratações importantes para que o time possa seguir na Série B. Esta é uma ação que nós estamos fazendo para ajudar o Paysandu, para colaborar com o futebol paraense, para que os nossos times possam representar muito bem o estado do Pará. Isso é uma mensagem para a torcida bicolor e desejar muito sucesso para que a gente possa ver o Pará cada vez mais lá em cima. Um abraço, boa notícia e vamos embora trabalhar. A notícia que nós tínhamos até o início da tarde de ontem é de que o Paysandu iria à CBF para pedir um adiantamento de cotas. Certo. Mas à noite a informação que a gente recebeu foi de que houve esse aumento no patrocínio do Banpará para o Paysandu, para que dessa forma o time consiga quitar a dívida com o Torrense e encerrar o transferban. A dívida não foi paga efetivamente, mas o Paysandu vai ter esse dinheiro agora para poder fazer o pagamento. E a tendência é de que nessa semana já o Paysandu apresente novidades, na verdade, na semana que vem, pelo menos 3 contratações, já avisando essa sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. É um apoio fundamental do governo do Estado, um governo que gosta do futebol, né? Isso é ótimo para nós, apaixonados pelo futebol. Sabemos das dificuldades que Remo e Paysandu enfrentam. No caso, essa dificuldade extra do Paysandu, com aquele negócio trágico, essa palavra é essa, trágico, envolvendo o jogador Keffel. Então, agora, finalmente, de posse desse dinheiro, já deve estar chegando nos cofres do Paysandu, ele pode quitar a dívida com o Torrense, que nunca viu tanto dinheiro na vida dele, né? E poder comprar, e espero que comprar acertadamente, os reforços que o clube tanto precisa. E colocar um ponto final nessa história que eu acredito que nem mesmo o escritor mais pessimista, bicolor, imaginava que iria chegar a esse ponto a transferência do Keffel, mas o Paysandu muito próximo de conseguir finalizar esse capítulo que foi muito complicado. O Roger vai fazer terapia do Paysandu, daqui pro resto do ano, com certeza. Mas que a partir da semana que vem, ao que tudo indica, o Paysandu vai seguir a vida dele na Série B do Campeonato Brasileiro e podendo fazer novas contratações. E que bom, né? Que bom que o governador do estado, que tem uma paixão muito grande pelo futebol, conseguiu ajudar o Paysandu. O Helder olhou para a CBF e disse, não, já chega, deixa que eu resolvo isso. Nesse momento, para o Paysandu, um reforço, principalmente no meio de campo, é interessantíssimo, já que perdeu o Matheus Vargas para o restante da temporada, tem que ter jogadores de substituição, então muito de composição do elenco. No ataque também, o Rossi, por exemplo, é um jogador... Né? Exatamente, não jogou 50% dos jogos da Série B, a gente vai falar sobre isso aqui no programa também. Então, precisa de reforços, principalmente de olhar para o banco e ter substituições que consigam não baixar o rendimento da equipe durante a partida. E vai conseguir fazer isso agora com contratação. É importante a gente ressaltar aqui no programa que o valor não era só os 600 mil, era um valor muito maior. Tá fraco, mas eu escutei. O Roger falou, inclusive, aqui no Esporte Cultura, que conseguiu pagar metade, mas que precisava ainda de reforço. E aí veio esses 600 mil para livrar o Paysandu dessa dívida, que ficou de brinde do Guilherme dos Anjos. Puxa vida.
Olha só, a 22ª rodada da Série B começa hoje com um confronto que interessa muito ao Remo. Novo Horizontino e Coritiba fazem o confronto direto dentro do G4. O Coritiba é vice-líder da competição com 39 pontos e o Novo Horizontino é o terceiro colocado com 36. E o Remo é o quinto com 33. Ou seja, a 22ª rodada da Série B começa com um jogo que é muito importante para as pretensões do Remo e, de qualquer forma, um desses concorrentes diretos vai perder pontos na rodada, o que aumenta ainda mais a responsabilidade do Remo em vencer o Botafogo, Ivan. A não ser que empatem, né? Novo Horizontino e Curitiba. Mas olha, a obrigação do clube do Remo é vencer o Botafogo. Não há mais necessidade, ou deve-se evitar qualquer empate daqui para frente. O time joga em casa, o Botafogo não vive uma boa fase, o que é um perigo para qualquer adversário, né? Pegar um adversário que está meio desacreditado é sempre um temor a mais. Mas o clube do Remo deve vencer, não é possível. O Antônio Oliveira já deve ter melhorado a qualidade de jogo da equipe do Leão Azul e eu acho que ele é o grande favorito para o jogo de sábado contra o Botafogo do Mangueirão. Inclusive, vamos ver como está a classificação agora da Série B do Campeonato Brasileiro para o torcedor relembrar como vai iniciar essa rodada, tá? O Goiás na liderança com 41 pontos, seguido pelo Curitiba com 39, Novo Horizontino com 36, Chapecoense 34, os times que ocupam as 4 primeiras colocações. E o Remo está em quinto lugar com 33 pontos e o Paysandu começa a rodada na 19ª colocação com 21 pontos e a zona de rebaixamento é composta pelo América Mineiro, o Botafogo também com 21 pontos e o Amazonas na última posição com 20 pontos somados. E o Esporte Cultura agora vai bater um papo ao vivo com o treinador Inácio Neto. Muito boa tarde, treinador. Seja bem-vindo novamente ao Esporte Cultura. Dá para falar um pouco sobre o que vai ser o futuro do Inácio na sequência de 2025, já pensando em 2026? Vou contar uma fofoca aqui, tá? Antes do programa começar, você falou, olha, dá para participar do programa, mas eu vou participar rapidinho que eu vou ter uma reunião daqui a pouquinho. É uma reunião que vai tratar sobre o seu futuro, Inácio. Boa tarde. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Jordana. Boa tarde, Ivo, telespectador do Esporte Cultura. É como você mesmo falou, né, Matheus? Foi uma semana agora sabática por Inácio Neto, mais de um ano sem férias. Foram 2 anos na Tuna Luz de muita entrega, tanto para a equipe sub-20 como para a equipe profissional. E essa semana realmente estou aproveitando um pouco mais a família, os outros negócios, né, também que o Inácio Neto tem na cidade, dando uma reorganizada nas coisas. E a partir da semana que vem, a gente vai estar definindo o nosso futuro para o decorrer dessa temporada e também para 2026. Sou muito grato a tudo que foi vivido na Tuna. Acho que um legado muito bonito foi deixado em nosso clube, resgate do nosso DNA da base, vários jogadores revelados com minutagem na equipe profissional, tanto em Copa do Brasil, em Campeonato Paraense, na Série D, jogadores negociados para clubes aqui mesmo do Pará e clubes nacionais. Penso também que a nível de resultados, a gente, apesar do nosso orçamento, ficou em terceiro geral, né, no Campeonato Paraense, conseguiu um primeiro lugar numa primeira fase de Série D, ficando em sexto geral. Apesar de a gente ter saído, a gente ainda está entre os primeiros gerais da competição, mas pelo critério que é a competição, a gente teve um jogo muito ruim no Maranhão, que acabou prejudicando, né, a nossa classificação, mas a gente lutou bastante, os atletas se entregaram bastante ao projeto, a diretoria, a minha comissão técnica, eu me entreguei de corpo e alma para esse clube, e eu acho que a Tuna Luz está no caminho, tá? Deixou um legado forte, a torcida retornando ao Souza, resgatando mais torcedores para o nosso clube. Isso é muito importante, torcedor do Remo, torcedor do Paysandu, apoiando esse nosso trabalho com muito carinho. Só tenho a agradecer a Deus por esse ano maravilhoso que eu vivi na Tuna e agora recarregar as energias para que eu dê continuidade também à minha carreira, né, de acordo com o clube que eu vá acertar e que eu possa também entregar o meu melhor, continuar também estudando. Agora em setembro eu já estou inscrito no curso de formação metodológica, de trabalho de formação de atletas na CBF Academy, no qual sou professor também, já de licença C, licença B, né? E também procurar finalizar minha licença A esse ano, continuar dando
Segmento aos meus estudos também, dentro do futebol, e verificar as oportunidades que estão aparecendo. O empresário está cuidando de tudo isso, e aí semana que vem a gente vai tomar uma decisão no que vai fazer, como vai estar seguindo aí nesse ano e também para o ano de 2026. Inácio, Jordana, ou melhor, vamos começar. Opa. Vamos lá, vamos organizar aqui. Vamos organizar. Vamos começar com o Ivo Amaral, tá? Vai lá, Ivo. Vamos lá, Inácio, você falou bonito, mas deixou um mistério no ar. Começou falando de definir seu futuro e a gente tem que pensar logo na pergunta que é imediata. Esse futuro incerto está mais próximo da Tuna ou de outro clube no momento? Uma boa pergunta. A gente ainda tem uma reunião com o nosso executivo de futebol, que é o Vinícius Pacheco, para finalizar, né, para essa minha saída, porque no meu contrato tá o término da Série D. Porém, o clube ficou de conversar comigo, até por questões financeiras, para acertar dentro de todas essas situações e também planejamentos futuros, né? Se a ida pretende contar com o Inácio Neto ou não. Porém, outros clubes vêm procurando. Graças a Deus, o nosso trabalho foi um trabalho notório, né, de bons números, que repercutiu positivamente. E eu também tenho que pensar no meu futuro, na minha carreira também, no meu plano de carreira, que apesar de ser um plano bem, bem recente, né, eu estou fazendo amanhã, dia 15 de agosto, 2 anos dentro do futebol, tanto de sub-20 como profissional. É bem recente, mas é algo bem tenso, bem denso, já com bons números, bons resultados, títulos, metas batidas, e eu preciso continuar focado nisso para poder dar seguimento. Jordana. Mas aí, Ivo, a tua pergunta é boa, porém eu sinceramente, se eu soubesse também, eu estaria te dizendo, mas ainda tá incerto. Semana que vem que eu vou estar definindo isso e com certeza o Matheus, que tem o meu contato aí, vai estar sendo um dos primeiros a saberem, para poder estar passando para todos vocês. Jordana. Inácio, boa tarde. Falar de futuro é muito interessante, todo mundo quer saber, mas falar também do passado, celebrar o passado nessa semana de férias é muito interessante. Eu acho que é essencial agora. Queria que você falasse da sua temporada, dessa temporada. Claro que o teu currículo fala por si só, campeão estadual, regional, nacional, mundial. Mas, além da equipe do Pedreira, acho que a Tuna, essa temporada, efetivamente, como treinador de uma equipe profissional, você teve um êxito muito grande, foi uma temporada de excelência, 100% dentro de casa. Como você se preparou? Como foi esse desafio? Excelente pergunta, Jordana. Acho que você acompanhou vários jogos lá no Souza. E Tuna Luso é sentimento. A Tuna Luso, ela não é fácil viver o dia a dia. É um clube que ainda está se estruturando em muitas coisas carentes, com o bom trabalho que o Vinícius vem fazendo no decorrer desses últimos anos. É um clube que ainda precisa definir inúmeros processos, não só na base, mas para a equipe profissional também. E o Júlio César, quando iniciou esse trabalho, deixou muita coisa de legado positivo no clube, que teve uma continuidade vivenciada por mim e pela minha comissão técnica. Inclusive, ele retornou agora como coordenador técnico para nos ajudar nessa parte de gestão organizacional dentro do clube. E o que eu posso dizer? Foi um ano de muito aprendizado, de muito amadurecimento também da minha parte. Os atletas também me ajudaram muito. Tinha um grupo de atletas que, apesar de muitos serem jovens, oriundos da base, mas de muitos atletas também experientes, que me deram tranquilidade nos momentos mais turbulentos também, para que a gente pudesse juntos conseguir ultrapassar barreiras. E a gente teve muitos momentos bons no clube, graças a Deus, a maioria, mas também momentos difíceis, como é o futebol. O futebol, o estresse, né? Eu costumo dizer que ele é privilégio, porque te traz amadurecimento, te traz um aprendizado que a vitória, muitas das vezes, ela acaba te ofuscando. E eu te digo assim, que o Inácio Neto sai mais preparado, sai muito mais maduro e pronto para novos desafios, para continuar, como eu sempre fiz, me entregando de corpo e alma, com muita ética, com muito profissionalismo, e dando o meu melhor, não só para o clube que eu vá assumir, ou se vai ser ainda a Tuna Luso, mas o meu propósito de vida realmente dentro do esporte sempre foi para o esporte paraense. Assim foi quando eu estava no futsal, e assim vem sendo a minha dedicação
dentro do futebol de campo. Então, ver atletas que estão sendo negociados, um Ronald que saiu do São Francisco, veio para Tuna, conseguiu crescer, ascender profissionalmente, acabou de fechar com a ABC de Natal, com um salário muito maior, com uma condição de trabalho bem melhor. Eu acho que isso não há dinheiro que pague. Não só ele, mas outros atletas que vêm sendo negociados, que houver uma valorização de passe, assim como o Inácio Neto também deve ter, né? Uma valorização não só financeira, mas também de oportunidade dentro do mercado. E eu penso que esse é o saldo positivo, Jordana, do esforço de todos, não só meu, mas da comissão, da diretoria e do grupo de atletas. Futebol você não faz sozinho, o sucesso ele não é conquistado sozinho. E eu sou muito grato a todos que vivenciaram esse percurso comigo e me ensinaram, me ajudaram, aprenderam também com aquilo que eu me propus ajudar. E agora é seguir em frente, olhar para frente, sempre buscando o desafio, o algo a mais para que a gente consiga evoluir e ajudar cada vez mais o futebol paraense. Inácio, muito obrigado pela participação do Esporte Cultura, parabéns pela temporada e sucesso também no ano de 2026. Muito obrigado, Matheus, sempre à disposição de vocês. Que Deus abençoe. Uma boa tarde a todos. Até já. Final de primeiro tempo aqui no Esporte Cultura. Na volta a gente fala sobre o Clube do Remo e muito mais. Não sai daí. Estamos de volta com o Esporte Cultura para falar sobre o Clube do Remo, que apresentou um novo zagueiro para a sequência da temporada 2025. O jogador uruguaio tem 29 anos e vai realizar a primeira temporada dele no futebol brasileiro. Bora conferir na reportagem. Tassano tem 29 anos e estava no Feirense, time da segunda divisão do Campeonato Português. A última partida que disputou foi há 3 meses. Apesar disso e da concorrência que vai ter no setor, o defensor uruguaio garante que está preparado para jogar bem no Remo. Eu fico tranquilo, como estava dizendo, estou fazendo uma adaptação, tentando dar o meu melhor. Acho que tem uma boa competitividade, vai ser uma competitividade saudável com os meus colegas. Cada um tem características diferentes. E pronto, vai ser nós, temos que fazer nossa parte, é treinar, fazer o melhor dia a dia e depois é o treinador quem escolhe. O zagueiro já está com o elenco desde a semana passada e é uma das opções de Antônio Oliveira para a partida contra o Botafogo de São Paulo neste sábado, às 4 horas da tarde no Mangueirão, pela 22ª rodada da Série B. Pessoalmente já vi o jogo com Ferroviária, já vi da paixão da torcida, da gente que está sempre a apoiar ao Remo, mas isso acho que, e aproveito também a convidar a gente para que venha, esteja conosco, que nós precisamos muito deles, precisamos para ganhar e seguir dentro do G4. Para isso, tentar atingir os nossos objetivos. Mais um estrangeiro no Remo, ele que vai ter uma concorrência, digamos, puxada lá no setor defensivo, porque hoje o Camutanga, que joga pelo lado direito, se estabeleceu como titular da posição, antes era o Klaus, e na esquerda o Reinaldo retornou com uma certa moral, depois que o Kaique teve algumas partidas oscilantes. Né? De qualquer forma, foi o setor que o Remo mais fez mudanças no decorrer da temporada. Né? Tem o Klaus, Cauã também chegou para reforçar o time na sequência da Série B. O Remo que começou a temporada com o Denner jogando como zagueiro, Rafael Castro, que foi negociado agora recentemente com Londrina. Então, concorrência aí das duras para o Tassano, que vai ter a primeira experiência dele no futebol brasileiro. No caso, o Tassano é que vai ser concorrente dos que lá estão, porque o Camutanga é absoluto, né? Foi uma grata surpresa a presença dele quando entrou no time, entrou em alto astral, não saiu mais. O Reinaldo, como você já destacou, voltou bem. Tem o Klaus, que é uma boa alternativa. O Kaique Almeida não conseguiu se manter depois de uma bela estreia que teve. A sua estreia foi magnífica. E o Clube do Remo, aparentemente, está bem servido de zagueiro. A não ser que a situação não seja uma decepção. Eu espero que isso não aconteça. Hoje, dá para dizer que o Remo tem uma dupla de zaga predileta, digamos assim, titular. O Tassano, que dos jogadores que o Remo trouxe de fora do país, o Tassano se junta ao Alan Rodrigues, ao Cantilho e também ao Diego Hernanes e o Nicolás Ferreira. O Remo tem hoje 5 jogadores estrangeiros no elenco. Dá para dizer que, desses jogadores estrangeiros, os que chegaram antes,
O Alan Rodrigues e o Cantilho já tiveram uma certa utilidade, principalmente o Alan na lateral esquerda. Agora o Tassano chega também para reforçar esse setor defensivo do Remo e para hablar mais com os companheiros lá. Para hablar mais, mas eu acho que... Hablar bem, né? Sim. Como a gente falou de composição de elenco que o Paysandu precisava, acho que o Remo faz exatamente isso. É importante que você tenha peças no banco para que, no momento de substituição ou de um campeonato tão longo, com um calendário tão cheio como é a Série B, sua equipe não sinta a falta dos jogadores titulares. Quando a gente fala isso, é sobre manter o rendimento da equipe quando precisar de substituição, quando o jogador estiver suspenso, quando lesões acontecerem, que é normal, vai acontecer durante esse campeonato. E aí você tem que ter uma boa composição de elenco. Acho que ele é essa peça. É uma peça para ajudar a manter o nível e a regularidade hoje do sistema defensivo do Remo, que o Reinaldo é indiscutível, principalmente eu acho que com a torcida. O Reinaldo caiu nas graças da torcida. O Camutanga também. Né? Capitão, então você tem que ter peças que consigam dar combate, peças que estejam bem fisicamente para conseguir manter esse rendimento. E Matheus, Agora, desculpa. Não, só terminando, seriam 6 estrangeiros, mas com o Alvarinho foi Roberta Miranda, né? Foi embora. Matheus esclarece, eu não consigo esclarecer na rua, todo mundo me perguntando, Ivo, há 3 semanas falaram que esse Diego Hernandes era uma sensação, vai arrebentar. Ele está aqui 3 semanas no Remo, não joga por quê, Matheus Miranda? O não Remo, aprovou? Na verdade... Qual é a realidade? Na verdade, ele foi contratado e o Remo, dias depois, anunciou nas redes sociais que ele passaria por um trabalho de reequilíbrio muscular e que, assim, ele demoraria algumas semanas para estar à disposição do técnico Muito estranho Antônio isso aí, Oliveira. tá Se eu não estou muito. enganado, o tempo estimado era de 2 semanas. De 2 semanas. Né? A princípio era de 2 semanas, mas ele passaria por esse trabalho de reequilíbrio muscular, até porque ele já estava muito tempo sem jogar. Então, por isso que ele ainda não estreou, Ivo. Agora, ser reserva do Davó não recomenda a ninguém, hein? Ser reserva do Davó é um negócio assustador e ele até agora está lá no Baianão demora e o pessoal está me cobrando isso. E esse cara estreia ou não estreia? Ao que tudo indica, pode estrear no jogo de sábado. E o Leão tem orientações importantes justamente para essa partida entre Remo e Botafogo. Então, anota aí, torcedor, os ingressos de estacionamento não serão mais vendidos na hora do jogo, apenas de forma antecipada. Crianças de 3 a 12 anos têm direito também à entrada e esses ingressos só estão disponíveis nas lojas do clube espalhadas pela cidade. Já as crianças de até 2 anos e 11 meses têm gratuidade, mas precisam ser obtidas no serviço do jogo divulgado no site do clube. Lembrando que todos os ingressos são vendidos exclusivamente pela plataforma Tixi ou nas lojas oficiais do clube. Assim que o torcedor garantir a entrada, pode já baixar o arquivo e deixar salvo no celular para não depender da internet no dia do jogo. Isso aí agiliza o fluxo nas catracas. E todos os portões vão estar abertos a partir de 1h da tarde. Orientações importantes para o torcedor azulino, até porque a tendência é de que dê casa cheia no jogo de sábado, Jordana. Matheus, desculpa, Jordana. Não, pode falar. Pode Ivo. falar. Eu só ia Ivo. dizer, torcedor sofre, né? A gente, com toda a mordomia, facilidade que tem, já é uma luta chegar no Mangueirão. Imagina o torcedor com todas essas intempéries e dificuldades para conseguir seu acesso. Mas eu acho que nesse momento, com essas orientações, elas acabam sendo muito importantes. Todos os portões vão abrir 1h da tarde, quando a gente fala todos, né? é catraca, é estacionamento, então chegue cedo, de forma organizada, entre logo no estádio. Eu sei que tem uma galera que gosta de ficar lá fora, mas é importante você entrar, garantir o seu lugar com toda a segurança do mundo. A casa vai estar cheia, com certeza, o Fenômeno Azul apoiando o Clube do Remo em um jogo importantíssimo que pode colocar o Leão no G4. Então é para fazer uma linda festa. Essa parte também de baixar logo o seu arquivo, deixar salvo no celular para não depender da internet. A gente sabe que quando tem muita gente no estádio, a internet acaba oscilando, acaba caindo. Então, não dependa disso, já fique todo organizadinho e, claro, para fazer uma excelente festa, curtir mais um espetáculo aí do Clube do Remo. E o Sub-13 do Clube do Remo está na semifinal da Taça Brasil de Futsal. O Leão está entre os 4 melhores equipes do futsal brasileiro. O Remo venceu a equipe do Pezão de Mato Grosso do Sul por 5-1. O adversário azulino nas semifinais já foi definido e será o Laranjeira. O jogo está marcado para as 4h30 da tarde de hoje na Arena Goiânia, com transmissão do YouTube do canal CBFs. Agora a gente fala sobre Libertadores, que ontem tiveram 2 confrontos nos jogos de ida das oitavas de final da competição.
O Cerro Porteño recebeu o Estudiantes de La Plata e o jogo se caminhava para o final, até que Pérez derrubou Carrillo na área e o juiz marcou o pênalti no finalzinho do jogo. E o Santiago Ascacibar não desperdiçou e o Estudiantes tem a vantagem de um gol no jogo de volta em casa. E no Maracanã, o Flamengo enfrentou o Internacional e Bruno Henrique marcou o gol da vitória ainda no primeiro tempo. Remo e Paysandu. Remo e Botafogo, Paysandu e Chapecoense. Tu tá queimando a largada, é porque é amanhã, né? É verdade, eu confundi. Falei que é quinta com cara de sexta, né? Certo. Então eu vou deixar para sexta-feira essa pergunta no ar, tá? Opa, me Igor, livrei. obrigado Tá bem, participação. Obrigado, Jordana. Vocês salvaram dessa. Você que agora com sem censura parar. Tchau.